Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e no programa de hoje nós iremos falar sobre espiritualidade contemporânea. Hoje as pessoas procuram conforto e consolo em redes sociais, em palestras de autoajuda e muitas dessas pessoas não querem saber da palavra de Deus e nem de fixar raízes em uma comunidade cristã. Então, quais são os desafios para a igreja nos dias de hoje? E para participar desta entrevista, está aqui conosco o pastor Elias Barbosa. Ele é formado em bacharel em teologia, especialista em ciências da religião, professor de teologia na FAT, Faculdade Teológica de Patinga, pastor da Igreja Batista Missão em Patinga, no bairro Veneza, marido da Zilda, pai da Naara e Paulo Henrique. Seja muito bem-vindo, pastor Elias. Okay. Vamos começar então a nossa conversa. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, estamos vivendo um tempo de sociedade líquida, né, em que as relações elas se moldam de acordo com a situação e o lugar, né, assim como uma água quando vai escorrendo e passando pelos obstáculos. Então, em várias áreas de convivência não existe mais um relacionamento sólido. A minha pergunta é, como isso afeta a igreja? Um abraço a todos aí, vocês, telespectadores deste programa. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui, pastor Adriano, Sim. Participando desse momento rico, crescimento intelectual, espiritual, a todos os telespectadores. E a sua pergunta, ela é muito relevante, no sentido de que a igreja, ela está embutida na sociedade. Embora tenha um viés ou um fim religioso, mas ela não deixa também de viver todas as realidades da sociedade, uma vez que o homem ele tem as suas relações não só no campo espiritual, Sim. mas secular também. Ele trabalha, ele estuda, ele vai ao lazer, e querendo ou não, se ele está dentro dessa sociedade como aí um cosmo, um mundo, é impossível que tudo aquilo que ocorre, aconteça na sociedade não venha de alguma forma influenciar, afetar, estes grupos bem distintos, como também a igreja. Mas na igreja afeta menos. Afeta menos porque a igreja ela é resguardada por princípios de vida, princípios cristãos. E de certa forma isso faz com que os seus adeptos vivam uma contracultura, seja uma resistência diante de tantos movimentos, mas não deixa de afetar diretamente um ou outro, mas a grande maioria está resguardada. Resguardada. Ok. Como a gente faz para evitar, principalmente aqui na nossa região, a gente tem esse problema, tem gente que apelida a igreja como uma rodoviária, que é um entra e sai de pessoas. Como fazer para que a igreja crie raízes em seus membros, raízes permanentes? Agora, falando como cientista da religião, isso é um fenômeno, não só da nossa região, como Brasil e mundo. Porque a sociedade moderna que nós vivemos, o homem está deixando de ser ali o centro. E nas suas necessidades, ele sempre, querendo ou não, tinha uma atração por suprir no seu ego a sua necessidade espiritual. Isso fazia com que ele se prendesse muito a uma denominação, a uma igreja. E hoje o homem está buscando nessa, podemos dizer assim, uma espécie de pós-modernidade, uma realização em outras coisas fora de si. É um momento em que o homem está voltando para a natureza, para as coisas místicas. E esse fenômeno religioso que estamos vivendo, querendo ou não, quebra essa pedra, essa fixação em que as pessoas estavam presas nela. Hoje nós temos um fluxo de pessoas em todas as religiões
e em todos os lugares. Agora, o evitar isto vai ser o homem em si, principalmente aqueles pregadores, pastores, os seus líderes, né, demonstrar para os seus liderados um evangelho puro, um evangelho verdadeiro. Porque no momento, igual você falou, que estamos vivendo uma sociedade que se dissolve, que não é sólida, sim, querendo ou não, esse mesmo homem está buscando se firmar em algo. E quando o líder ele traz uma mensagem pura, simples, verdadeira, de princípios, ele então começa a recobrar no coração desse mesmo homem esse desejo de estar ali, de pertencer àquele lugar, àquele movimento. Eu penso que uma solução para isso é voltar à simplicidade e à verdade, a não tentar querer suprir uma demanda que pelo contexto, né, social e religioso que vivemos é quase que impossível. Ok. E a geração de hoje espera assim, resultados rápidos e fórmulas prontas, igual o miojo, 3 Correto. Minutos, né? É uma geração imediatista. Imediatista. Para fazer essa... E isso faz com que vários pregadores e líderes se desviem do caminho, né, do evangelho simples e começam a partir para outras coisas que vão ser mais atrativas, vamos dizer assim, né? Como fazer essa turma que gosta de coisa rápida tomar gosto, por exemplo, de um discipulado, que é um processo por toda a vida, né? Esse evangelho simples, ele faz com que a pessoa trilhe um caminho de um processo. Como fazer para essa turma gostar disso? A tecnologia da informação, o momento em que nós vivemos, leva o ser humano a este comportamento. O psiquiatra Augusto Cury, que fala a respeito dessas questões, né, da ansiedade que nós vivemos, do pensamento acelerado. Sim. Isso é um fenômeno que acontece nos nossos dias. É o fato das pessoas estar ligado a mídias, a tecnologias, a automação, coisas muito rápidas. Querendo ou não, o homem, sem perceber, ele se torna imediatista. E eu penso, na minha particularidade, que há 2 modos da gente não resolver, mas amenizar essa questão. Um é a autodisciplina. É as pessoas, eles deixarem um pouco, né, a tecnologia de lado, né, criar limites para o seu tempo de uso, o uso do celular, o uso da televisão, o uso da internet, e começar a dar valores às coisas bem práticas, materiais, físicas, presentes ali, que foram esquecidas. Exemplo, quando nós começamos a sair para o campo, quando nós começamos a trabalhar em funções materiais, a serrar uma madeira, a fazer uma terapia pegando num barro, criando uma arte, isso traz de volta aquele homem antigo. Aquele homem que desacelera, aquele homem que desestressa. Isso é a maneira natural de nós fazermos isso. Agora, o contexto espiritual religioso, ele é mais difícil, é mais complexo. Eu gostaria de explicar o porquê. Porque há uma concorrência muito desleal. Enquanto, exemplo, um pastor, ele tem assim o dever de preparar o seu sermão, estar ali 30, 40 minutos em um púlpito, né? O seu fiel, ele tem à sua disposição durante as outras 23 horas do dia todo um mundo de informação, aonde esse pastor está competindo com tudo isso, querendo ou não, porque tudo que se ouve, tudo que se vê é conferido hoje. Sim. Então o desafio é bem grande, mas eu acredito que a vitória está em se falar, em se pregar, ensinar, e as pessoas começarem a perceber que aquilo que elas estão escutando está dando fruto, resultado.
Quando você vai, por exemplo, a um leque de opções e começa a experimentar algumas coisas e vê que não funciona, e você pega outra, que talvez esteja num ritmo bem mais lento, mas com mais consistência, com mais persistência, e esse mesmo telespectador, essa mesma pessoa, esse mesmo ouvinte, né, o fiel que está acompanhando, ele começa a verificar resultados na sua vida, aí ele vai abrir mão da correria, da tecnologia para se fixar. É o que está trazendo graça, é resultado e crescimento para a sua vida em um todo. Ok. Você falando da internet, a gente tem um monte de, vamos dizer assim, de mestres, né? Um monte de mestres, e tem cristão que acha que ao assistir não precisa participar de uma escola bíblica dominical, por exemplo. Né? Eu vou lá no Google, eu acho qualquer assunto que eu preciso, é só pesquisar. Como o senhor vê isso na vida da igreja de forma geral? A pluralidade de mestres, ela sempre existiu. Sim. Só que hoje, no Brasil, esse impacto, ele é maior, por quê? Porque em outros países, a influência dos mestres se dava pela literatura. Outras culturas tinham mais acesso à literatura, mais incentivo à literatura. E o brasileiro, de um modo geral, ele lê pouco. É um problema. É um problema. Ele lê pouco, ele se informa pouco. Mas vindo essas questões tecnológicas, a internet, a imagem, o som, maneira fácil, o ouvir, o olho ali, tudo sincronizado, isso fez com que o brasileiro tomasse o gosto por esse tipo de informação. Então veio, de certa forma, sobre este brasileiro aquela gama muito grande, né, de informações, e que dá a impressão que é uma coisa moderna, essa pluralidade de mestres. Mas é uma realidade que estamos vivendo hoje. E só que eu penso que aquele que tem uma proposta, aquele que tem um chamado na sua vida de ensino, de pregação, ele não deve ter tais pessoas como um concorrente. Ao contrário, esse mesmo homem, essa mesma mulher, esse mesmo professor, tutor, ele deve ter compromisso com a verdade que ele ensina, com aquilo que ele vive. Ele deve ter coerência nos seus atos, com as suas palavras. E isso vai ficar a cargo das pessoas decidirem em quem acreditar e a quem seguir. E eu acredito que um bom mestre, ele vai então fazer bons discípulos. Que bom. Porque até eu falei mestres, até entre aspas, porque a internet é uma coisa bem democrática, né? Ela dá voz a todos. Então algumas pessoas se intitulam algo que eles nem são, né? E eu acho interessante alguns títulos, né? Veja aqui a verdade que os pastores estão escondendo, como se nós, no seminário, nós fôssemos treinados a esconder do povo alguma coisa, não ensinar, né? Então, essas pessoas, às vezes, ganham uma voz terrível, né? Ganha voz e público, né? Terrível. Um outro problema que nós vivemos hoje, na nossa sociedade brasileira, é a relativação dos verbos, dos termos. Hoje as pessoas não dão importância às palavras, aos substantivos, aos adjetivos. Há tempos atrás, se você falasse que uma pessoa era um filósofo, era fácil definir isso. Sim. Se ele é um pastor, da mesma maneira. Sim. Sociólogo não era diferente. Mas essas questões de semântica, que se dá nome a tudo, a todos, né, leva a nossa sociedade a um desgaste. E aqueles que são mais sérios e aqueles que têm uma formação, aqueles que têm uma ideologia, um princípio, a também não serem compreendidos, porque são comparados com a grande massa. Esse é um problema que estamos vivendo
e que vamos ter que passar por eles sem podermos fazer nada. É a própria sociedade que vai ter que se reencontrar o valor das palavras, o valor dos títulos, o valor dos temas, para que essa mesma sociedade, esse mesmo público possa então poder separar aquilo que é verdade do sofismo, né? da aparência de verdade. Sim. Você falando da leitura, né? Esse é um dos problemas, né? Ouve-se muito esses mestres sem até conferir na Bíblia, né? Exatamente. Ele falou é aquilo mesmo, nem confere. Jesus, ele foi, de certa forma, mal interpretado e tido pelos líderes da religião da sua época como um mestre assim. E explico por quê. Porque Jesus, ele não teve cadeira, ele não fazia parte dos escribas, da sinagoga, das religiões, no sentido de ter tido uma formação como os outros teve. Então, como ele apareceu sendo chamado de rabi, de fato era mestre, e não passou pelo crivo da escola rabínica da época, então ele foi assim taxado de um falso mestre. Mas qual que era a diferença? Em que os ouvintes ouviam os rabi da época e ouviam Jesus. E eles expressavam o seguinte: você, Jesus, é diferente dos outros, porque você ensina e tem autoridade. Os outros ensinam, mas nós não vemos autoridade naquilo que eles falam. Sim. Então o que vai aí abalizar os verdadeiros mestres vai ser essa autoridade. Okay. É como eles vivem e como ensinam, e a coerência em que ensinam. Que ensina. Ok. Junto com essa sociedade, a gente tem uma geração agora de pessoas que são desigrejados, que dizem não precisar fazer parte de um sistema eclesiástico para adoração comunitária. O que você me diz a respeito disso? Tomando gancho naquilo que falamos, a respeito de semântica, de palavra, de dar nome às coisas, sim, os desigrejados sempre existiram. Antigamente eram chamados de desviados. Exatamente. A diferença é que agora, por essa facilidade de tecnologia e de informação, eles estão sendo arregimentados e falsamente congregados no seu deserto. Muito bom isso. Por que isso, congregados no seu deserto? Porque ele continua não fazendo parte de nada. Ele continua machucado, ele continua só. Não diferente daqueles que vulgarmente a gente chamava de desviados. Mas ele tem um contato com a religião via aquilo que é imaterial. As tecnologias de informação que a gente tem hoje. Sim. Mas isso não exclui a grande verdade. Porque não há uma interação de vida. Ele não está olhando nos olhos de ninguém. Os seus ouvidos não estão ouvindo a voz viva de alguém, falando diretamente a ele. E por mais virtuosa que seja essa relação do desigrejado, é uma relação fria. É a mesma coisa de fazer amor com uma máquina. Isso é uma religião, Isso vai ajudar o ser humano a desenvolver o seu senso religioso, vai. Mas não vai ser diferente de um homem das cavernas que viu uma pedra com formato humano e fazia dela o seu totem, ajoelhava diante dela, a chamava de Deus, pensando que era alguma coisa mística, só porque a natureza, por milhares de anos, a formou ali, daquele jeito. Terrível, né? É interessante que o engajamento deles é só em criticar o sistema. Você não vê eles cumprindo a missão de Jesus, que é pregar cumprir o ID, pregar a palavra, né, evangelizar as outras pessoas. Olha, a crítica faz parte, porque querendo ou não, esses líderes, eles querem que o seu rebanho cresça.
Como desigrejado eles têm um deserto, a ideia deles é levarem mais pessoas para o deserto. E como fazer isso? É atacar qualquer tipo de instituição que agregue pessoas e valores. Agora, essa mesma pessoa que critica, tudo que ele é, tudo que ele sabe, toda a formação que ele tem, foi obtida dentro de um grupo. Sem ela, você que critica, sem ela, sem essa formação, sem esse grupo, você que está aí usando um aparelho de celular, mandando recados, querendo dissuadir as pessoas da sua posição de comunhão, de comungar, de estar junto com os outros. Sem essas instituições, você que hoje as critica não existiria. Então, as pessoas que são críticas, querendo ou não, elas próprias são frutos disso. Sim. Ela existe por causa disso. Agora, a sua revolta, a sua ferida, a sua angústia é que faz com que elas tomem essa posição. Na verdade, elas precisam de cura. É como o filho pródigo, que idealizou um mundo perfeito, saiu de casa, mas ao encontrar lá fora uma realidade completamente diferente, viu que a comunidade do lar era melhor. Aí ele voltou às suas raízes, à sua origem, foi bem acolhido. Eu acredito que assim vai acontecer também com os demais, principalmente os críticos. O filho pródigo entendeu que até se ele fosse empregado na casa do pai dele, seria ainda melhor. Seria ainda melhor do que tratar de porcos. Igual se fôssemos contextualizar, é melhor ser um visitante, um mero ouvinte de um grupo religioso, do que ser um participante assíduo, né, desse isolamento, dessa angústia religiosa que vive os desigrejados, ainda que ele esteja bem fundamentado nas suas ideias. Que bom. Pastor Elias, nós estamos chegando no final do programa. Mas já, cara. Passou rápido. O papo foi tão bom, acabou e tinha mais coisa para falar. Nós vamos ter que, numa outra oportunidade, novamente. Eu queria deixar aí à disposição para o senhor deixar sua última palavra, seu último recado aí para os nossos telespectadores. Tá ok. Eu queria, em primeira mão, agradecer a oportunidade, pastor Adriano, de ter nos convidado. Para a gente é uma honra, né? Espero ter ajudado aí, né, vocês, telespectadores, de alguma maneira. Nós procuramos ser sinceros, transparentes, falamos aquilo que acreditamos, pensamos. Não nos postamos aqui como dono da verdade. Sim. Mas fica essas palavras como uma reflexão para todos os ouvintes. Eu gostaria de agradecer, né, aí a todos, e queria agradecer também a minha família, né, a minha filha Nara, que é uma bela mulher, né, uma bela jovem, meu filho Paulo Henrique, que é um vencedor. Amém. Também milita na obra de Deus, é pastor, também está seguindo os passos do pai, com muita honra. E a minha esposa, né, a Zilda. E se eu sou assim o que sou e cheguei até onde cheguei, é por causa do apoio, do sustento dela como uma mulher virtuosa que é. Um abraço aí a toda a minha família e o meu agradecimento aí a todos vocês. Nós que agradecemos, né, e as portas do programa sempre estarão abertas para você. Aos nossos telespectadores, nós agradecemos a sua audiência, pedimos que convide mais pessoas, divulgue esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e aguardamos você no nosso próximo programa, na próxima semana, se o Senhor assim permitir, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. E nem a morte pôde conter a sua glória e o seu poder. Os céus te exaltam, cantando pra ti. Adorai ao Rei, soberano e fiel é o nosso Deus, tão grande reina.
sobre toda a terra, poderoso